Mulheres de todo o país deram início no último domingo a um grande levante para derrubar o governo Bolsonaro. O Manifesto do Levante das Mulheres Brasileiras ganha as redes sociais e começa a fazer história. A gente vai agora conversar com a Ludmila Teixeira, publicitária, educadora previdenciária, criadora do Mulheres Unidas contra Bolsonaro e do movimento #EleNão. Também atua no Fórum Marielles e Anistia Internacional. Oi, Ludmila, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem a todos e a todas e a todos aqui que estão acompanhando, né, nesse programa. Gostaria de agradecer imensamente o convite, é uma honra estar aqui com vocês, com a Patrícia, que nos últimos dias, né, nessa última semana, nós tivemos uma relação muito profunda, né, para poder, junto com as outras mulheres, construir esse movimento, né, que está meio que resgatando tudo que a gente já tem feito, né, ao longo de toda a história do Brasil, né, as mulheres sempre protagonistas, sempre à frente das lutas, dos movimentos sociais. 2018, com ele não, né, tentamos barrar essa candidatura que, infelizmente, hoje se tornou o nosso maior pesadelo, né? Essa cadeira está sendo ocupada, né? E agora, com o levante das mulheres, né, fazendo essa campanha de Mulheres Derrubam Bolsonaro, para mais uma vez trazer, né, a força das mulheres ocupando as redes sociais, que infelizmente no momento de pandemia, né, o que nós estamos podendo fazer, né, de forma segura, respeitando o isolamento social, claro que apoiando as manifestações que estão acontecendo nas ruas, porque também é importante estarmos ocupando todos os espaços, mas é um imenso prazer estar aqui. Espero que a gente possa falar um pouco sobre o manifesto, como foi construído, relembrar um pouco as lutas das mulheres. E é isso, né? Mulheres derrubam Bolsonaro, mulheres feministas, mulheres negras, indígenas, mulheres transexuais, mulheres travestis, todos os segmentos, né, presentes dentro desse manifesto, empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, e vamos reforçar a luta, né, contra o fascismo, contra o racismo, o machismo, LGBTQ-fobia, todos os preconceitos, né? Queremos um mundo melhor para todas, para todos e para todos. Ok, você já deu aí a apresentação, já fez a apresentação, a Patrícia, né? A Patrícia Zaidan, que é jornalista, psicóloga, feminista, participou da coordenação da vitoriosa campanha Abril com Fome, né? Que denunciou aí o calote do Grupo Abril a 2.250 profissionais demitidos sem direitos, né? É colaboradora dos Jornalistas Livres. Patrícia, prazer em falar com você também. A Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, vamos lá. Eu estou agradecendo muito você, viu, Marilu? Dá uma oportunidade para a gente falar aqui de uma ação que nasceu muito rápido. Não houve uma grande dificuldade de falar com as mulheres que têm, às vezes, pensamentos focados nas suas lutas lá nas suas regiões, né? Nos lugares onde atuam. Mas foi assim, eu não me lembro de nenhuma pessoa para quem eu liguei que tivesse me dito, não concordo. É um sinal muito claro de que as mulheres estão por aqui, ó, que não dá mais, né? E é muito fácil entender por quê. Porque a gente sente o impacto em casa, não é? Quem mais perde filho morto pela polícia? Mulher que está chorando, a mulher sozinha, sobretudo, né? As mulheres da periferia, as mulheres pobres, né? Quem está sofrendo com sangue que corre dentro de casa na violência doméstica? As mulheres, né? Quem é que está sofrendo aí com o desemprego dos jovens? As mães desses jovens. Nós saímos do período Lula-Dilma com 15% de desemprego entre os jovens. Esse momento está caminhando de 35 para 40, logo estará em 40 pelas análises dos economistas. Quem vai chorar com isso? As mães, que têm uma preocupação de dizer, meu Deus, como é que eu posso encaminhar um filho que não encontra oportunidade no mercado de trabalho? Então, as mulheres têm tantas razões para dizer, ele cai,
e usar a hashtag Mulheres Derrubam Bolsonaro, que não foi difícil juntar mulheres do país inteiro em torno desse grito. Se é verdade que as pesquisas dizem que entre as mulheres está o maior índice de rejeição ao Bolsonaro, então só faltava botar isso para fora, faltava gritar isso. E é o que nós estamos tentando fazer com esse manifesto, que ontem, na hora que nós lançamos, deixou de ser nosso, é um manifesto que passou a pertencer às mulheres brasileiras. Ontem nós tínhamos 20 mil assinaturas e agora já temos 31.704 assinaturas. E nós precisamos da sua assinatura, de todas as mulheres, para encorpar esse manifesto que pressiona a Câmara para colocar para andar o processo de impeachment, um deles, pressionando fortemente o Tribunal Superior Eleitoral, que tem mais do que comprovações de que aquela eleição foi uma eleição comandada pela fake news, fraudada, com uso de TV Record e outros veículos de imprensa, que é absolutamente permitido pela lei eleitoral. Quer dizer, assim, está crivado de erros e equívocos e crimes essa eleição. Então, pedimos também para o Supremo que tome as medidas necessárias para culpabilizar, para responsabilizar Bolsonaro pelo número de mortes crescentes pela Covid, pelo número de mortes à bala, porque Bolsonaro é a licença para matar. Então, o Supremo também tem que cumprir o seu papel punindo um homem que chama de volta a ditadura, que chama de volta o fascismo, que escangalhou com a nossa economia. Exato. Agora, Ludmila, eu queria que você falasse sobre esse foco, né? Cai Bolsonaro. A gente tem ali diversos manifestos, né? Rolando, tudo, mas nenhum está tão enfático quanto este manifesto, que é fora Bolsonaro, cai Bolsonaro. Hashtag realmente ele cai, né? Hashtag ele cai. Eu queria que você falasse sobre essa objetividade do manifesto, né? E quero também falar para a Patrícia que eu já assinei, tá? Eu estou chamando também a sua audiência inteira. Estou chamando todas. Muito bom, vamos lá, Ludmila. Pois é, seguindo, né, a forma direta que foi o ele não, né? Porque o ele não expressou exatamente o que as mulheres brasileiras, naquele momento, né, das eleições de 2018, queriam, que era justamente... Haviam várias possibilidades, né, para ocupar a cadeira presidencial, né? Tanto nos partidos de esquerda, de direita e de centro. Então, a gente estava preocupada justamente com a pior possibilidade de todas. Um candidato assumidamente homofóbico, racista, né, misógino, que odeia indígenas, que odeia a natureza, que faz toda a pregação a favor do agronegócio, né, a favor da bancada religiosa, da bancada da bala, do boi, e toda essa preocupação já fazia parte do universo feminino. Então, infelizmente, com a eleição desse que a gente não gosta nem de ficar repetindo o nome, né, porque deve atrair as energias mais negativas possíveis, infelizmente, ele foi eleito. Sabemos que foi uma eleição, né, de cunho totalmente questionável, né, quizás até fraudulenta, né, uma eleição que merecidamente está sob júdice, né, está lá no Tribunal Superior Eleitoral a ação, né, que pode caçar a chapa. Eu acredito que essa seria a solução mais eficiente e mais rápida da situação que a gente se encontra, né, do Brasil. O grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, inclusive, faz parte do corpo probatório, né, que foi utilizado para poder ingressar essa ação, né, tanto a ação do PSOL como a ação da Rede de Sustentabilidade. Então, não existia forma mais direta de dizer que, se ele não, né, já passou da hora de sair, né, ele não deveria ter entrado. Então, agora já passou da hora dele ter saído. Toda essa morosidade do sistema judicial, né, vários processos de impeachment lá aguardando, né, que sejam encaminhados por diversos tipos de crimes, né? Vários crimes foram cometidos por esse governo. Então, não tem forma mais direta de dizer
precisamos tirar esse cidadão que acredita que é com a política de extermínio de massa, né, as necropolíticas que mais atinge a população negra, a população pobre, né, a população indígena, que já sofre da carência, né, das políticas públicas. Então, precisamos, de fato, tirar esse cidadão dessa cadeira que não pertence a ele. O presidente da República precisa governar pensando em toda a população, né, maioria, minoria. Não existe essa de que precisa governar para a maioria, que na verdade não é maioria, são maiorias no poder, né, nas cadeiras do poder, que se formos observar, as minorias de fato que são as maiorias quantitativas, né, mulheres são a maior parte da população brasileira, né, a população negra é a maior parte da população brasileira, então precisamos nos enxergar enquanto maiorias que de fato somos. Então temos que participar de toda essa discussão política e, óbvio, a utilização de hashtags nas redes sociais, desde a eleição do Trump, né, já vem demonstrado que a questão da política feita nas redes sociais precisa ter uma atenção também da nossa parte, né? Nós, enquanto militantes de esquerda, militantes de movimentos sociais, né, defensores de direitos humanos, precisamos estar dentro dessa plataforma, né, que é a era digital, né, a era digital chegou para ficar, e a gente nunca imaginou que uma hashtag, como foi o Ele Não, e agora, Mulheres Derrubam Bolsonaro e Ele Cai, pode justamente sintetizar o anseio principal de toda uma população brasileira, porque independente de sermos da mesma cor, morarmos na mesma cidade, termos o mesmo gênero, a mesma orientação sexual, a mesma etnia, a mesma religião, todos nós queremos ter um Brasil livre, né, das sombras do fascismo de outrora, né, um país livre do preconceito, do discurso de ódio, né, da misoginia. Então, Ele Cai simboliza também a ruptura de todas essas opressões que a sociedade já passa e que a gente possa realmente, de fato, construir um novo país. Não basta só derrubar Bolsonaro, agora eu tenho que falar o nome dele. Temos que derrubar tudo o que ele representa, todas as opressões, todas as violências, né? Todo o genocídio que eu sempre pego para o meu lado, enquanto mulher negra periférica, nascida e criada no bairro de Cajazeiras, aqui em Salvador, lembrando da minha origem, da família, dos meus amigos, de onde eu vim, e a gente sabe que, para nós, as necropolíticas, né, que ora nos negam a vida, nos carecendo, né, os serviços públicos, né, de qualidade, as políticas públicas, outrora nos mata realmente usando o braço forte do Estado, né, o braço armado, através das polícias que vemos aí, né, matando a população negra, né, ao longo de 132 anos de uma abolição inconclusa, uma falsa abolição, e que agora, antes não era filmado, né? Hoje, com o celular, com as câmeras de vigilância, com as tecnologias que nós estamos nos apropriando também, estamos conseguindo mostrar para a população uma realidade que nós já sofremos no decorrer de séculos e mais séculos, e lá se vai pelo menos 400 anos de opressão ao povo negro. Então, essa união, o Levante das Mulheres, a Patrícia Zaidan, todas as mulheres que não são necessariamente mulheres negras, você, Malu, que está aqui somando com a gente, abrindo espaço, isso que é justamente a revolução que precisamos, é o verdadeiramente segurar na mão, né? Não soltar na mão, porque nós podemos sim ser protagonistas das lutas, da política, dos espaços, e cada vez mais a gente possa se abraçar, trazer as outras mulheres também para serem protagonistas, ocupar os espaços e fazer uma nova política, né? Porque não uma política na ótica feminina, feminista, né? Uma política que pense na vida como o valor primordial a ser defendido. E quando eu falo vida, não é a vida que os pró-vida, né, colocam, né? Que eles defendem o feto, eles defendem, né, o óvulo fecundado, mas não se importam com a vida daquela mulher, né, que por vezes
pode não ter a condição de ter aquele filho, é abandonada, é violentada, é estuprada. Então, nós, mulheres, precisamos assumir essa política, os espaços, fazer mais e mais manifestos, trazer mais e mais coletivos e nos abraçarmos e vamos à luta. É isso aí, mulheres derrubam Bolsonaro, ele cai. Ele cai, muito bem, Ludmila. A gente lembrando também, falando aí do racismo, né? A gente lembra do caso do menino Miguel, no Recife, né? Que é um caso aí de racismo realmente estrutural, que já está na nossa sociedade brasileira, infelizmente, até hoje, e a gente lamenta muito. Queria colocar essa questão também, porque nos afeta, né? Afeta todos e todas e todes, né? E agora eu queria também repercutir com vocês a prisão da Sara Giromini, né? Sara Winter, que disse que foi feminista, mas na realidade, ao que parece, ela inclusive participou aí de uma organização feminista, mas ela parece que sumiu com o dinheiro, né, da FEMEN e foi expulsa. E não basta ser mulher, não é isso, Zaidan e Ludmila? Vou falar com a Zaidan agora um pouco. Exato. Nós estamos muito mal representadas, né? Na Câmara, por exemplo, temos nomes fantásticos, mas temos mulheres que não nos orgulham lá também. O simples fato de ser mulher não quer dizer nada. Então, me perguntaram hoje se eu não teria que ter sororidade com a Sara Inverno. Eu disse que acho que qualquer cidadão tem direito à defesa ampla. O direito de defesa é assegurado. Agora, ela de fato cometeu crimes. Ela não faz mal só para o país, ela faz mal para o mundo, porque ela quer chamar de volta o fascismo, a supremacia branca. Isso é mal para todo o planeta. Para nós, é terrivelmente mal. Então, o fato de ela ser mulher não quer dizer que nós assinamos embaixo do que ela faz, do que ela diz. Ela tem que ser responsabilizada por levar homens armados para a porta da República Brasileira, sabe? Com esse discurso de ódio, com ameaças ao Supremo, chamando para o soco. Quer dizer, ela é um mau exemplo de mulher. Não podemos concordar com o que ela diz. Que ela tenha direito de defesa, ok. E eu só lembraria o seguinte: direito de defesa que eu reclamo também para as mulheres que estão presas hoje, encarceradas, a maior parte delas perdeu a liberdade por ter cometido pequenos crimes sem potencial ofensivo e estão lá. Outras sequer cometeram um crime. O policial que apreendeu analisou que um baseado significava que ela era uma traficante. E essas mulheres estão lá apodrecendo sem direito à defesa que o Estado lhes garante. Nem todas as cidades têm uma defensoria pública. Então, eu tenho certeza que a Sara Inverno terá defensores. Essas mulheres que nós estamos falando aqui não têm. Então, eu defeso o amplo direito de defesa para todas, inclusive para a Sara Inverno. Mas acho, sim, que ela não escapa de uma punição, porque o que ela tem feito é profundamente grave, é profundamente perigoso para nossa democracia, para o respeito com as instituições, sabe, com respeito com o cidadão brasileiro, com as famílias que estão perdendo gente para a Covid. Ela desrespeita todo mundo. Então, ela precisa pagar por isso, sem dúvida. Perfeito. E, Ludmila, eu queria que você falasse também sobre o aumento, né, da violência aqui no Brasil, depois aí do golpe da presidenta Dilma Rousseff, tivemos aí o governo Temer, e agora com Bolsonaro. Você acredita que a violência em diversas esferas tem crescido, Ludmila? Olha, eu acredito que existe realmente um acirramento dos ânimos, né? Porque quando se tem um presidente da República que não dá o exemplo, né? Agride jornalistas em público, agride, né, colegas, né, na época que ele era deputado, né, não respeita as pessoas, responde de forma grosseira, né, usando até um palavreado que realmente é uma quebra de decoro total de uma pessoa que ocupa uma posição tão importante, né, para nós brasileiros e brasileiras. Mas a gente sabe que a questão da violência, principalmente dentro da população negra, ela é histórica, né? A gente percebe que realmente hoje
a ameaça do fascismo, ela ronda todas as portas, né? As portas desde as portas pobres às portas de classe média alta. Mas a violência para a população negra, ela sempre existiu, né? Dentro das nossas comunidades, vemos crianças morrendo, né? Tivemos vários casos recentes, como o menino João Pedro, né? Como a menina Ágata, mas a gente não pode esquecer também do Davi Fiuza, que foi em 2014, ou mesmo do menino Joel, que foi em 2012. Então, para a população negra, essa violência, ela sempre existiu. E como eu havia dito anteriormente, talvez com a existência da tecnologia, né, o celular se tornou realmente um grande aliado para poder, né, as denúncias serem chegadas aos lugares. Eu mesma fui vítima de violência policial em 2009 e, infelizmente, não tive ninguém para gravar e para poder utilizar essa gravação em minha defesa. E eu acabei sendo processada por imputaram algumas situações, eu tive que ser processada por desacato à autoridade. Estou aqui como testemunha, mas a gente sabe quantas pessoas negras não têm a mesma sorte de ficarem vivas e depois a família, além de ter que fazer o funeral, ainda tem que lutar contra a calúnia, a difamação, a injúria, porque para as forças policiais, né, esses jovens negros, né, quando são abatidos, piores do que animais, né, animais que nós nos alimentamos na indústria, logo é se colocado como o tal do excludente de ilicitude, né? E esse excludente de ilicitude que houve uma tentativa até de se institucionalizar, né, através do pacote anticrime do Sérgio Moro, que felizmente não passou, né? Esse projeto não passou, mas a gente sabe que existe uma violência que a população negra ela vem sendo submetida, né, ao longo de pelo menos 400 anos, e que é importante que as pessoas que podem estar nos ajudando a estar fazendo essas denúncias, a estar dando a credibilidade, porque é muito difícil a gente ver quando ocorreu agora a morte do George Floyd nos Estados Unidos, e houve uma comoção nacional muito grande acerca dessa morte. Mas quando acontece aqui no Brasil, as pessoas tendem a criminalizar aquelas pessoas, né? A justificar aquelas mortes, usando até expressões como bandido bom é bandido morto, ou se fosse boa coisa, a polícia não tinha matado. Então é importante a gente entender, como você bem colocou, o racismo institucional, o racismo estrutural que permeia todas as relações da sociedade. Precisamos questionar, né, a segurança pública, que roteiro, que manual é esse que se coloca que o policial, quando vai abordar uma pessoa negra, primeiro ele atira, depois ele procura saber quem é. Que abordagem é essa que policiais federais, né, que deveriam ser a alta elite da polícia, invade uma residência e desfere centenas, né, dezenas de tiros, ceifando a vida, né, do menino João Pedro e retirando, né, a criança daquela forma dentro da residência, sem a família nem saber o paradeiro do corpo. Ou vários outros casos, eu poderia narrar aqui, né, os 4 jovens do Rio de Janeiro que foram metralhados com mais de 200 tiros. Então, falta essa sensibilização da população, né? As violências sobre os corpos negros precisam ser problematizadas. Não dá para a gente aceitar a versão da polícia, das forças de segurança, como a única versão possível, porque nós sabemos que vidas negras importam, mas não pode ser só uma hashtag, só um discurso vazio, em que, ao mesmo tempo, eu estou fazendo a campanha dizendo vidas negras importam, mas quando o negro problematiza o racismo, as suas dores, eu coloco como vitimistas, né, como mimimi, outros aspectos que a gente sabe. Então, a violência é algo que hoje, querendo ou não, com a ameaça de uma nova ditadura no Brasil, com a ameaça da instalação de um governo fascista, como estamos vendo caminhar das coisas, ameaça a vida de todas, né, de todas as mulheres, de todas as pessoas, mas a população negra já sofre essa violência, e por isso eu gostaria de aproveitar o espaço, né, de falar que a Coalizão Negra está
com um manifesto também, né, sobre a vida das, né, vidas negras importam, e que se puderem ajudar a divulgar também é importante, que a gente precisa se unir realmente contra essas violências, né, e as populações mais vulnerabilizadas, elas precisam ser lembradas, lembrando também a população LGBTQ+, que também está na linha, né, das violências, tanto as violências que negam os acessos, né, os direitos a serem cidadãs, né, a poderem até ocupar os mesmos espaços públicos, o mesmo banheiro público, né, que a gente vê aí quantas violências. Então, é preciso a gente ter esse olhar sobre essas minorias, né, que eu já tinha explicado, porque eu falo minorias, mas eu não acredito que são minorias. E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né, de potencializar as vozes, porque e claro, nós vemos que o feminicídio também, a violência doméstica agora com a pandemia, acaba promovendo ainda mais o aumento, e as mulheres negras periféricas, que Patrícia muito bem citou, acabam também, né, aumentando essa triste estatística, né, de que a mulher tendo que estar no espaço doméstico com os seus agressores durante o maior espaço de tempo, acaba vulnerabilizando ainda mais as relações. Muito bem. Agora, só para a gente encerrar, eu vou pedir para a Patrícia falar como é que a gente faz, né? Eu já assinei, mas muitas mulheres querem assinar e muitas no Brasil inteiro estão acompanhando, e é bom a gente dar aí o serviço, né, Patrícia? Sem dúvida. Se a gente dá um embalo agora, se a gente consegue muitas assinaturas agora, nesse começo, nessa arrancada, o manifesto vai andar sozinho. Ele fala por si, né? E quanto mais mulheres assinarem, maior é a nossa pressão em cima das instituições que estão com a faca e o queijo na mão. Então, eu gostaria que todas assinassem e encontram esse nosso manifesto na página do Facebook, hashtag Mulheres Derrubam Bolsonaro, o mesmo nome para a página do Instagram, e também no Twitter nós mantemos uma página com esse mesmo nome. Então, é importantíssimo não só assinar, Marilu, mas conversar com a vizinha, com a prima, com a amiga, com a colega de trabalho, porque muitas mulheres não tiveram oportunidade de chegar a essas discussões, ou não tiveram acesso a uma discussão política, mas elas são seres políticos importantíssimos. Se ela entra no supermercado, não tem álcool para limpar a mão, ela vai dizer que ali está faltando essa política, ou essa política significa compactuar com a política de saúde do Bolsonaro. Então, nós eminentemente somos seres políticos e as mulheres fazem isso o tempo inteiro. Então, vamos conversar com a vizinha, com a amiga, com a prima. Quanto mais mulheres assinarem, o manifesto está lá. Hashtag Mulheres Derrubam Bolsonaro. Isso aí, com tudo isso, vamos ver se o homem cai, né? A gente quer agradecer muito aqui a Patrícia Zaidan e a Ludmila por essa entrevista, e parabéns por esse manifesto do Levante das Mulheres Brasileiras. Um beijo para as duas. Beijo. Muito obrigada, um beijo. Até mais. Até. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.